Professor Leonardo Trevisan é um analista privilegiado de relações internacionais e está fazendo uma série de vídeos importantes em toda a imprensa sobre a situação global. Vamos ver um pouquinho sobre isso com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Esse corte é tipo uma prévia do Meteoro Repórter de domingo, que conversamos com outra especialista em geopolítica, que é o professor Legene Mirhan, e vai ter um corte da Dai também sobre esse tema, né, Sofia? Mas aí a gente vai saber no corte. Leonardo Trevisan tem sido um analista bem interessante, tá, gente? Inclusive até desmontando algumas ilusões, Sofia, que o pessoal tinha, por exemplo, a Rússia e a China vão reagir ao sequestro do Maduro. Cara, e ele tem uma leitura assim bem equilibrada, não é isenta, tá, gente? Mas equilibrada do problemão que está sendo essa questão do governo Trump, né? Ele fala com o UOL, fala com a Band News, eu vejo ele nos canais de esquerda, acho que ICL, DCM 247 e tá na Globo News também. Vamos ver o que o Trevisan fala sobre o Irã. De nos dizer, assim, hoje o chanceler do Irã descartou qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos, né? Foi uma reação à declaração do presidente Trump de que ele queria estar na mesa para escolher o líder supremo do Irã, o que, como sabemos, beira a ingenuidade, né? Por se tratar de um Estado teocrático, mas, enfim, é o que temos. De outro lado, vem uma resposta muito dura de Israel, dizendo que matará o próximo líder supremo se ele for o filho de Khamenei. Ficou parecendo, ouvindo o senhor dizer também, e essa já era uma percepção diante dessas declarações, de que o interesse nessa ofensiva é muito mais de Israel do que dos Estados Unidos, né? E isso tem um impacto, porque, afinal, a grande pergunta que o mundo e o mercado quer ter respondido é quanto tempo vai durar essa ofensiva, né? E parece que Trump está vacilando um pouco em relação a essa ofensiva, né? É uma percepção equivocada. Dá para dizer que essa é uma batalha de Israel propriamente, que só contou com o apoio dos Estados Unidos? Olha, a primeira coisa é o comportamento que esta guerra ela é uma sequência daqueles enfrentamentos com o Irã de outubro, de junho passado, né? É a mesma sequência. Nessas intervenções, a partir dos 6, 7, 8 de junho, Israel aproveitou a oportunidade. Júlio, Israel dizimou as bases antiaéreas do Irã, o S-300 e o S-400, que são mísseis dados pela Rússia para o Irã, que fariam os aviões israelenses pensar duas vezes em atravessar o espaço aéreo, não tem mais. Porque uma ação de inteligência militar e de bombardeio, de fato, dizimou esses mísseis. Então, e o Irã não tem esses mísseis, né? Mas, de alguma forma, o Irã não pode fazer guerra. O que, de alguma forma, tem é o Irã negociando com os Estados Unidos algo que me parece muito claro, né? Que é o fim das sanções em troca da entrega do acordo nuclear. É isso, né? O Irã tem um interesse absoluto no fim das sanções porque ele quer sair das garras da China. O maior comprador de petróleo iraniano, que ele não pode vender nenhum barril no Ocidente, é a China, né? Então, o Irã tem essa limitação, né? Quanto à limitação americana, nós vamos ter que olhar para os fatos, né? Para Trump, ele estava oscilando muito em relação à guerra, não só pelos avisos da diplomacia e até dos militares, o Don Kennedy fez um aviso muito forte nesse sentido, mas, de algum modo, vamos prestar bastante atenção nisso. O senhor Trump fez, inclusive, uma IA, uma projeção em inteligência artificial, para mostrar como ficaria lindo Gaza com um enorme resort. Ele e o genro dele, o Jared Kushner. Né? Com muitos planos e um resort e tudo mais, que, óbvio, os palestinos não seriam admitidos nem na calçada, né? Então, portanto, é evidente que Netanyahu tem uma visão de não poder terminar a guerra, porque se ele terminar a guerra, ele tem feito problemas com a justiça. Caiu do céu isso. Então, Israel foi sozinha? Não, Israel não foi sozinha.
E a pergunta que você me faria, como qualquer um faria, é: então por que o Trump aceitou a chantagem de Netanyahu, que queria a guerra, pressionou, disse que os Estados Unidos faziam, eles fariam, né? Talvez aí, nessas condições, a gente tenha que olhar para algo bem pequeno, bem comezinho, negócios, dinheiro, né? Eu chamo a atenção para todos que o negociador principal, os dois maiores negociadores, Steve Witkoff, é um empresário imobiliário de Nova York, amicíssimo do Trump, não tem nada a ver com diplomacia. Mas o filho de Trump, o genro de Trump, Jared Kushner, que é o grande organizador dos negócios. Por que eu estou mostrando isso, Sofia? Por que eu estou trazendo esse analista especificamente? Porque as pessoas colocam, sobretudo a propaganda americana, que o Trump está indo lá por conta do arsenal atômico do Irã, ou o Trump está indo lá para levar a democracia. E o Trevisan está falando uma coisa óbvia dessa correlação de forças e também por que o Trump não é parado. Ele está fazendo todas essas guerras em várias frentes porque ele tem negócios envolvendo isso. O caso da faixa de Gaza envolve o genro dele diretamente. Tem o dinheiro também do sionismo envolvido nessa questão toda. Eles querem instalar por lá Greater Israel. E com essa especulação toda, o dólar voltou a subir agora com todas essas ameaças. Subiu com a ameaça do tarifaço, subiu com o sequestro do Nicolás Maduro. Ele ganha o Trump nessa especulação, Sofia. Ele não tá mais fazendo política. É uma visão que o Trevisan vem defendendo, é negócio. E por que as potências não reagem? Aí é uma coisa que geralmente o propagandista russo fica meio bravo quando o Trevisan fala isso da Rússia. Ele me deu uma entrevista lá no DCM que ele falou a respeito um pouco por que a Rússia especificamente não intervém, e ele também traça algumas análises sobre a China. Vamos lá. Vou trazer aqui. Bora. Tem duas questões da entrevista dele que me chamou a atenção, porque foram respostas que ele categoricamente chamou o entrevistador de burro. Categoricamente, né? Uma quando o entrevistador fala para ele sobre a possibilidade da Rússia invadir mais países depois da Ucrânia, né? E ele diz, não faz menor sentido isso. Você acha que a Rússia vai invadir Londres e Paris? Vamos parar com essa história. E a outra questão, quando o entrevistador dá a entender que o Irã é um país governado sem direitos humanos, com totalitarismo e coisa, e ele diz para o entrevistador: você já foi lá? Eu penso assim, vamos parar de falar essas coisas. Aí ele faz uma diferença antes do Ayatollah Khomeini e depois naquela região. E ele dá a entender ali para o entrevistador, então, que as coisas não são bem assim. Ele fala antes de 79 e depois de 79. O senhor concorda com essas questões, tanto da Rússia não querer de maneira alguma ampliar absolutamente nada, e também as questões de que haveria uma justificativa no Irã, então, porque foi isso que tentaram conduzir na entrevista e não conseguiu, porque ele cortou. Ele queria conduzir para a ideia de que o Trump ia libertar o povo do Irã, né, da opressão, e ele não conseguiu fazer a próxima pergunta porque ele tomou-lhe uma porrada. Isso não existe. Então eu queria lhe ouvir sobre essas duas questões. Expressão que até hoje os analistas internacionais cultivam. O Obama falava que a Rússia nada mais era do que uma potência regional. Sabe a expressão? É isso mesmo. Potência internacional, com ramificação no mundo inteiro, é a China. Antes de mais nada, sobre essa ideia, o embaixador Bustani tem razão. A Rússia tomar Londres e Paris, desculpa, é maluquice, né? Antes dessa ideia, é bom a gente olhar o tamanho real da Rússia. A Rússia tem um PIB, atenção, menor que o do Brasil. O Brasil tem um PIB de 2,3, a Rússia tem um PIB de 1,9. A referência é outubro do ano passado. Então, cuidado, né?
Nós estamos falando de um país com custos limitados. Ela extrai petróleo? Extrai. Tem 10 milhões de barris de petróleo para vender? Tem. Tem armamento nuclear? Tem. Para por aí. Vamos com muita cautela. Né? Quando a guerra da Ucrânia começou, havia uma unanimidade entre os analistas internacionais de que a Rússia tomaria a Ucrânia em questão de horas. Né? Lembra disso? Né? A incompetência daquele, desculpe a expressão tão forte, a incompetência daqueles generais foi monstruosa. Não. Então, Sofia, isso explica muito por que o Trump está conseguindo fazer negócio com guerra hoje em dia, né? Você tem um competidor que é uma potência regional, e tem gente que tem uma visão até mais pessimista do que a do Trevisan. O Trevisan acha que a China está se erguendo realmente como um player global. Ele tem muito mais relação hoje em dia diplomática do que o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos está perdendo isso. Mas a real é que acontece aquilo que você já falou no outro corte, Sofia, e você falou mais por dedução, nem tanto por acompanhar muito o noticiário internacional, é que tem meio que um acordo embaixo dos bastidores que ninguém mexe com a zona de influência americana, ninguém mexe com a zona de influência russa, tanto que a Rússia basicamente acampou na Ucrânia, e ninguém mexe com muitos países que estão entrando na rota chinesa, né? Pois é, o Trump ele já deixou claro que ele tem essa intenção de transformar todo o hemisfério ocidental como o nosso, né? Se referindo a eles, o nosso hemisfério. Então ele pode realmente tentar intervir tanto aqui quanto em outros lugares para conseguir isso, mas fica um pouco mais complicado ele tentar essa projeção de poder para fora, porque dito isso não quer dizer que não vá tentar. A questão de Taiwan, por exemplo, é uma questão que envolve muito mais que seria envolvendo a zona de influência chinesa, que os Estados Unidos com certeza têm interesse em se meter. A questão da Ucrânia também é de zona de influência russa, e os Estados Unidos está se metendo porque quer as terras raras de lá. Então eu acho que tem um pouquinho aí de querer se meter na zona de influência dos outros, sim. Mas com certeza não é algo no nível que a gente vê acontecendo aqui na América Latina, onde ele simplesmente vai lá e sequestra um presidente, e é isso aí. O fato de ter atacado o Irã, aí eu realmente tenho a impressão que isso aí tem muito mais a ver com Israel do que com a vontade dos Estados Unidos. Eu coloquei na tela a informação do Trevisan lá do PIB da Rússia, de fato tá atrás aí do Brasil, tá? Pelo menos no consolidado nos últimos 2 anos. O Brasil tá abaixo do Canadá, Itália, França, Reino Unido, Índia, Japão, Alemanha, China e Estados Unidos. Então é aquela coisa, Sofia, o tamanho da economia também define essas ações geopolíticas. A galera não vai entrar numa aventura se for para perder dinheiro, gente. Esqueçam. E olha que a Rússia fez negócios com a Venezuela. Só que o pessoal achou que a Rússia ia salvar a Venezuela agora. Nada feito. Não vai. China também não vai se meter. Até porque... Por que faria isso, né? Eu acho que é comprar uma briga com o próprio povo. Porque, vamos e convenhamos, a população, o povo não quer saber de guerra na maioria das vezes. É dinheiro que poderia estar indo para serviços públicos de qualidade que é destinado para a guerra. É gente morrendo. Por que vai se meter em guerra dos outros, sabe? Eu realmente não consigo enxergar isso acontecendo. O próprio Trump chegou à presidência prometendo que não ia se meter mais em guerra. Obviamente não funcionou, porque no final das contas o complexo industrial militar fala mais alto lá nos Estados Unidos, né? Mas não é algo que seja popular se meter em guerra dos outros. Então não acho que vão se meter, não.
E te falar que os Estados Unidos comprar todas essas guerras, isso vai contribuir para a decadência do Império e do Trump, né? Aham, com certeza. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.